Brasil, o lugar que o Criador presenteou com belas paisagens e com incomparáveis recursos naturais. Um lugar de sonhos e que recepciona a igreja cristã mais atuante do mundo. Uma nação poderosa, promissora e com grande potencial produtivo, e com a fé de milhões de brasileiros que deram as mãos e uniram seus ideais, o Brasil se levanta e mostra sua cara ao mundo. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Existe uma afronta direta contra os princípios e valores da nossa sociedade. Temos a cada dia vivido uma cultura permissiva, fazendo com que a família esteja sofrendo ataques, a tentativa de enfraquecê-la. Não seria isso um sinal dos últimos dias? A segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 7, diz que o mistério da iniquidade já opera. Só existe um que agora o resiste até que do meio seja tirado. Então nós sabemos que existe um mistério, existe uma força misteriosa que já opera aí no mundo. Mas existe um que faz essa resistência. E nós sabemos que quem é esse que faz a resistência, até que do meio seja tirado. Aí sim, então se revelará o iníquo, que se colocará contra tudo que se chama Deus e tudo que adora a Deus. Como opositor absoluto de Deus, o anticristo se revelará a uma sociedade desacreditada e cética. Surgirá como uma esperança à humanidade. Seu espírito tem se revelado ao longo da história através de homens e mulheres que exercem uma posição de liderança política. Um exemplo mais latente foi Hitler na Alemanha, que em poucos anos, com apoio político da população alemã, transformou as leis do país, incendiou o parlamento alemão e assassinou mais de 6 milhões de judeus. O mundo está se preparando para que um homem o governe. E isso não vai demorar muito tempo. Na verdade, nos últimos dias em que estamos vivendo, nesses dias em que estamos vivendo, está muito na moda se ouvir sempre aquela frase: nova ordem mundial. Uma nova ordem mundial. Esse é o compromisso dos líderes das maiores potências do mundo, que representam 90% da economia global. De acordo com os representantes, a reunião do G20 mudou as regras do jogo. Hoje, os maiores países do mundo concordaram em um plano global de recuperação e reforma. O presidente Lula abriu o Fórum Econômico Mundial na América Latina, defendendo uma nova ordem para o mundo. Nova ordem mundial trata-se de um poder unitário, dominando não somente o poder econômico, mas também o poder religioso. É aí onde entra a união de todas as religiões do mundo, que muitos chamam isso de ecumenismo. Ecumenismo é a união de todas as religiões do mundo. E com o domínio político econômico, pronto, está feito então o negócio. Seu
poder globalizado incentiva a liberação das drogas, a legalização do aborto, o sexo fácil, o controle dos meios de comunicação e a desestabilização do poder político. Quem quiser governar o mundo, é necessário também governar através do poder econômico. E isso não está difícil, porque quem manda no mundo hoje são os grandes bancos mundiais. Se esses presidentes de bancos mundiais, que são praticamente 5 ou 6 homens, se quiserem quebrar o mundo, eles vão quebrar. Com a globalização, os países estão economicamente dependentes uns dos outros, e as frequentes crises econômicas uniram ainda mais essa interligação. Se olharmos para o mundo inteiro, os países islâmicos, os países que se dizem cortina de ferro, se olharmos para o mundo ocidental, enfim, para o mundo inteiro, a bola da vez no quesito evangelho ou cristianismo está no Brasil, está com o Brasil. O Brasil é um celeiro de missionários, o Brasil é um celeiro de pastores e homens e mulheres de Deus que se levantaram e estão se levantando para que esse evangelho cresça muito mais nesse país e nos outros países através do Brasil. Estudos afirmam que em 2020, metade dos brasileiros se declararão evangélicos. Enquanto a população brasileira cresce 20% ao ano, os crentes crescem e avançam em ritmo 3 vezes maior. Por ter a igreja cristã mais atuante do mundo, atualmente no Brasil, o espírito do anticristo tem se revelado com sutileza, propondo ideias com mecanismos legais, tentando trazer transparência naquilo que é altamente maléfico para o futuro da nossa sociedade, buscando dominar as futuras gerações, em específico 3 áreas: o sexo, a mente e a cultura. A mais presente manifestação desse espírito no Brasil se materializou no 3º Plano Nacional dos Direitos Humanos, o PNDH3. Dentro destes pouco mais de 500 anos, nunca teve na história do Brasil um presidente ou um governo de estado que chegasse com uma política totalmente ao contrário os princípios e valores da família, tal como esse PNDH3 e agora com a mudança do novo Código Penal, que é literalmente uma aberração. No caso aí, tentando liberar as drogas, e lá existe um artigo também que uma mulher, se tiver grávida de 3 meses, ela pode optar ou por criar a criança até o dia que a criança nascer e ela cuidar dessa criança, ou então abortar essa criança. De acordo com a ciência, a vida humana tem o início na concepção. Sendo assim, o aborto provocado, independente do momento em que é realizado, acarretará sempre na destruição de uma vida humana. Mas grupos da sociedade têm defendido essa ideia violenta e brutal de matar uma criança como saída para um maior controle social. Na ação programática G do Objetivo Estratégico 2, o PNDH3 considera o aborto como caso de saúde pública e sugere ações governamentais com a garantia do acesso aos serviços de saúde pública. Mas afinal, o que é o aborto? Eu fico preocupado pelo fato de... Por que isso? Por quê? Então, está havendo uma ação silenciosa que a igreja precisa conhecer isso. Isso é muito perigoso. Leis que visam destruir a existência da igreja cristã vêm sendo copiadas de outros países. A exemplo da Holanda, o 3º Plano Nacional de Direitos Humanos sugere a profissionalização da prostituição. Eu vejo que o governo, a União, os estados, os municípios devem se preocupar com a saúde dos doentes, as pessoas que estão doentes,
como essas mães estão sendo tratadas, como esses idosos estão sendo recebidos nos hospitais, as nossas crianças estão morrendo nos leitos dos hospitais por bactérias e daí por diante. Se preocupar com os doentes, melhorar a saúde do Brasil, melhorar os hospitais no Brasil e daí por diante. E não se preocupar com algo que não condiz com enfermidade. Um grito de socorro de 140 milhões de brasileiros e uma pergunta sem resposta. Por que nossa saúde pública chegou a este ponto? Na maior cidade do país, um sistema sobrecarregado. Interessa ao anticristo um sistema de leis interligadas sob o seu controle. O espírito dele usará leis que serão votadas no Congresso Nacional, nas câmaras de deputados estaduais e nas câmaras de vereadores, para destruir de vez a família, ameaçando a existência da igreja e debochar de Deus.